Bom, com este vídeo eu vou fazer uma breve apresentação da ética marxista. Vou também complementar essa apresentação com uma crítica à ética marxista, uma vez que estamos perante uma ética completamente subordinada e controlada pela economia e pela política. Mas sendo uma ética de tal forma popular nos nossos dias e predominante em um conjunto de países, constituindo-se ela própria como ética oficial numa série de países de matriz socialista e comunista, há toda a vantagem em conhecê-la e, sobretudo, em criticá-la. O pensamento ético de Karl Marx é o exemplo perfeito da total submissão da ética à política e à economia. Só é possível descortinar uma ética marxista pela análise de algumas das suas obras económicas e políticas, uma visto que nem Engels nem Marx dedicaram obras especificamente à ética ou à moral. Nota-se nos seus escritos, desde logo nos escritos do jovem Marx, uma crítica e uma recusa e um combate à ética cristã. E esse combate à ética cristã e aos valores cristãos da compaixão, da dignidade humana enfim, do transcendente, de tudo o que tem a ver com a transcendência e com a noção também de pecado, de arrependimento e de perdão, que são essenciais à ética cristã. Todos esses valores são ou do desconhecimento completo da obra de Marx ou até objeto de uma crítica e de uma oposição feroz. Aliás, basta verificar que é de Karl Marx a célebre afirmação de que a religião é o ópio do povo. Portanto, nota-se nos escritos de Karl Marx, quer dos escritos da juventude, quer dos escritos de maturidade, uma recusa e um combate feroz à ética cristã. Convém dizer que Karl Marx começou por ser um hegeliano de esquerda, não é? No fundo, os seus primeiros escritos são profundamente devedores da ética hegeliana, aceitando essa filosofia dialética, não é? Mas invertendo os termos dessa dialética. Ao idealismo hegeliano, Karl Marx contrapõe o materialismo dialético. Ao idealismo histórico hegeliano, Karl Marx contrapõe o materialismo histórico. Enquanto Hegel via na burguesia prussiana, enfim, a classe portadora de futuro, né, e o sentido culminante da história, Karl Marx olhava para o proletariado industrial emergente, como portador de futuro. Mas, no fundo, as semelhanças são mais do que evidentes. Para compreender a teoria da história marxista, é preciso começar por analisar a teoria da história hegeliana. Uma vez que Karl Marx, no fundo, copiou e adaptou o pensamento hegeliano à sua teoria dialética materialista. Hegel entende que a história é a evolução da ideia e na evolução histórica o papel fundamental cabe sempre à antítese. Só a luta, a oposição ou mesmo a guerra é criadora, pois só do confronto surge a síntese e só esta comporta novidades e mudanças e só ela faz ouvir a história. Marx aceita este quadro e transpõe para a sua teoria, não é? Invertendo-o, no entanto. A história é entendida para Karl Marx como produto da luta de classes e a luta de classes é vista como o motor da história. A história evolui acompanhando a evolução da luta de classes, numa perspectiva, aliás, determinista, onde o livre-arbítrio e o indeterminismo praticamente não têm lugar. Quando houver uma sociedade sem classes, no entender de Karl Marx, assistimos então ao fim da história. O comunismo seria, no entender de Marx, esse fim da história. Como é que Marx explica a evolução histórica? Numa primeira fase, que é a chamada tese, não é? Havia uma sociedade sem classes, que Karl Marx e Frederico Engels chamaram de comunismo primitivo, onde supostamente havia uma igualdade e uma partilha integral de bens por todos. Sabe-se hoje em dia, a história
a etnologia, a antropologia, a arqueologia mostram-nos que esta tese é completamente errada. Isto nunca aconteceu na história da humanidade, nem sequer nos primórdios da humanidade. Numa segunda fase aparece a propriedade privada dos meios de produção, que é a antítese. É nessa altura que começa a luta de classes, diz Marx. A antítese englobou uma evolução das relações de produção que passou do regime esclavagista para o regime feudal e deste para o regime capitalista. Com o regime capitalista atinge-se o ponto culminante da luta de classes, diz Karl Marx. O regime socialista corresponde à antítese e a diferença entre Karl Marx e Hegel é que para Karl Marx, para Hegel, eram as ideias que conduziam a história, enquanto que para Karl Marx são as forças materiais que determinam a evolução da história. Esta alteração radical do idealismo para o materialismo foi feita por Karl Marx a partir das leituras do filósofo materialista Feuerbach, que era, aliás, um hegeliano de esquerda que muito influenciou Karl Marx. Karl Marx estabelece um paralelo entre a alienação dos cristãos e a alienação dos trabalhadores. Os primeiros alienaram-se a Deus e os segundos ao capital. Como podemos explicar esta alienação? De acordo com Karl Marx, a educação burguesa, os meios de comunicação social, os tribunais, as igrejas, o exército, enfim, mantém o povo numa situação de dependência económica e cultural, levando-os a crer que tal dependência é legítima, necessária e natural. O cientista político liberal Raymond Aron, que foi um grande estudioso e um crítico feroz também de Karl Marx, havia de devolver a acusação afirmando que o marxismo se tornara o ópio dos intelectuais. Se de facto, no entender de marxismo, a religião é o ópio do povo, para Raymond Aron o marxismo é o ópio dos intelectuais. A religião e a moral fazem parte de uma superestrutura e estão sempre ao serviço da classe dominante, diz Karl Marx, constituindo, no dizer dele, as grandes fontes geradoras da alienação dos cidadãos. Portanto, a função da religião e da moral é uma função de classe. É dar aos proprietários, aos capitalistas, uma justificação para a legitimidade do seu domínio, do seu predomínio sobre os proletários. É dar aos proletários uma ilusão sobre as suas condições de vida, pois assim eles alienam-se através da religião, projetando para um futuro distante o paraíso depois da morte, o bem-estar e a felicidade a que, diz Karl Marx, têm direito na vida deste mundo. Portanto, numa sociedade sem classes não há lugar nem para a ética nem para a religião, pela simples razão de que a religião só precisa para se manter e justificar quando existem desigualdades sociais, diz Karl Marx. Contudo, a moral, embora esteja sempre ao serviço da classe dominante, não irá desaparecer por completo durante o comunismo, embora assuma uma natureza completamente diferente. Porque a moral é o produto do regime económico vigente. Portanto, há uma moral, no entendimento de Karl Marx, uma moral esclavagista, há uma moral de servidão, há uma moral capitalista e depois há uma moral comunista que corresponde ao ideal de homem novo, que, como sabemos, pelas experiências daquilo que aconteceu na União Soviética e na China comunista, se tratou não de um ideal de homem novo, mas de um desastre apocalíptico, que provocou dezenas e dezenas de milhões de mortes provocados por esta cegueira política e pela luta de classes erigida como o supremo bem da sociedade. E, portanto, esta luta de classes, este ódio de classes levado a cabo pelo marxismo, onde quer que ele se tenha instalado como ideologia dominante e única, não é? Enfim, resultou num desastre de natureza apocalíptica. Digamos que o número de mortos em resultado da luta política e da luta de classes na União Soviética, durante o período da União Soviética, ascendeu aos 50 milhões de pessoas que acabaram por perder a vida, direto ou indiretamente, devido a esta ideologia, e na China ainda um pouco mais, estima-se em mais de 60 milhões o número de mortes. Não é? Portanto, onde quer que o marxismo se tenha instalado como ideologia dominante e única de Estado, seja ele qual for o país, seja agora na atual Venezuela, ou em Cuba, ou em qualquer outro, a história mostra-nos que o marxismo como ideologia de Estado gera pobreza, miséria, repressão e morte. Na sociedade burguesa, diz Karl Marx, há necessariamente luta de classes e, portanto, há necessariamente uma moralidade de classe e há uma moral revolucionária, que é a moral dos proletários e do Partido Comunista, que é a frente de combate dos proletários, enfim, a expressão mais combativa do proletariado,
e há uma moral burguesa, que é a moral da classe dominante. Foram Lenin, Stalin e Mao Zedong que levaram até ao limite esta concepção moral relativista que Karl Marx apenas desenhou e não desenvolveu. Com o objetivo de legitimar moralmente a tortura, a crueldade e a tirania, Mao afirmava: a revolução não é um convite para jantar. Lenin foi o primeiro a fazer da falsificação de relatórios, apagamento de arquivos, de fotografias, eliminação de fotografias dos caídos em desgraça, não é? Manipulação de assembleias, um meio para legitimar a finalidade última da ideologia marxista, que é, sem dúvida, a instauração do comunismo.